paz do Senhor Jesus e sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula desse workshop de dança online. E eu quero já agradecer ao Senhor e agradecer a sua vida porque houve disposição no seu coração, né? Pra ir lá, ver o recadinho, fez a sua inscrição direitinho, já está aqui acompanhando essa aula. Creio que pelo fato de você já estar aqui acompanhando essa aula, já há uma disposição, uma vontade no seu coração de dar mais para Deus, de ser mais em Deus. E o meu desejo é que através desse workshop a sua mente possa se abrir e você possa perceber tudo aquilo que é necessário você estar fazendo ou deixando de fazer para que você venha conseguir esse avanço, esse crescimento para a glória de Deus. E como nós temos 3 aulas, a gente decidiu dividir assim, ó. Essa primeira aula eu quero conversar bastante com vocês, trazer coisas teóricas que eu creio que vai estar abrindo a mente de vocês para vocês compreenderem melhor hoje o nosso papel aqui nessa terra, o que significa hoje ministério de dança, coisas que nós podemos fazer em Deus para estarmos melhores, porque nós somos ministérios de dança, né? Nós servimos ao Senhor hoje com a nossa dança. Eu creio que se fosse para você só aprimorar a sua técnica ou algo do tipo, existem várias academias que você pode ir para poder aprimorar a sua técnica, mas a nossa dança ela vai muito além disso. A gente crê que hoje, quando nós estamos dançando, nós não queremos os aplausos no final das pessoas que estão assistindo, mas nós queremos que as pessoas que estão assistindo tenham uma metanoia, uma mudança de mente, venha ter também essa mudança de comportamento. Então, para que isso venha estar acontecendo, na hora que nós estamos ministrando, é necessário nós antes sermos alguém diante de Deus. E durante essa conversa eu quero que a gente veja isso direitinho. Depois já na aula 2, na aula 3, a gente vai estar tendo conteúdo bem legal, prático, tá ok? Eu creio que vai ser bênção para a vida de vocês. E gente, nessa primeira aula o tema que nós escolhemos foi: o que o seu ministério precisa para crescer? Eu creio que muitas das vezes você já deve ter parado para poder pensar: poxa Deus, eu quero tanto crescer, quero conseguir alcançar um nível melhor em Ti, falando ministerialmente. Esse, na maioria das vezes, é um desejo dos líderes, e também tem liderados que estão ali empenhados, sempre pensam: poxa, o que meu ministério pode fazer para poder crescer? A gente busca querer crescer em tantas áreas da nossa vida, e para isso agora nós vamos estar conversando sobre isso, e eu creio que o Senhor vai estar te respondendo. Antes, eu creio que a gente precisa entender o que significa a palavra ministério. Nós fazemos parte de um ministério de dança. E aí, o que significa isso? Que eu tenho que dançar na igreja? Que eu tenho que trazer danças para distrair as pessoas? Ou então que eu tenho que trazer danças para alegrar o coração das pessoas? Às vezes você pode estar dentro de um ministério de dança e não entender primeiro o que significa a palavra ministério. A palavra ministério significa serviço. Então, se hoje você faz parte de um povo que se encontra na sua igreja e você faz parte de um ministério de dança, significa que você está servindo ao seu próximo através da dança. O ministério de louvor está servindo ao seu próximo através do louvor. Aqueles que pregam, tem ministério da palavra, estão servindo ao seu próximo através da palavra. Então já entenda primeiro que hoje você faz parte do ministério de dança, então já coloca no teu coração que tem que haver disposição no seu coração para você servir ao seu próximo através da sua dança e com excelência. Então, se nós fazemos parte do ministério de dança, estamos servindo através da dança, daí eu vejo uma coisa muito interessante, porque uma vez a gente estava num workshop, o João Vitor, meu marido, estava com a gente, e a pessoa começou a falar: poxa, mas eu creio que quando a pessoa está olhando a gente dançar, ela não tem que ficar só se atentando para a nossa técnica. O que vale é a intenção do nosso coração, é a nossa unção, mas aquilo que a gente está fazendo naquela hora. E o João naquela hora pegou o microfone e falou assim: olha, se você acha que só vale a intenção do seu coração, então você poderia estar dançando dentro do seu quarto, nas 4 paredes, é só Deus que vai estar vendo. Sendo que quando você está em cima de um altar ministrando para as outras pessoas, é necessário sim você servir com excelência, você pensar em questão de técnica, aperfeiçoar seus movimentos, porque, gente, a dança é uma arte. A arte, ela precisa ter beleza. Então ele trouxe naquele momento. Se você acha que só Deus está vendo a sua adoração é somente para Ele, então que você dança dentro das quatro paredes, no teu quarto, na tua sala. Mas a partir do momento que você se compromete a estar em cima de um altar, servindo a pessoa, ali em cima, vale muito sim aquilo que Deus está vendo, as suas intenções, mas vale também a maneira como as pessoas estão recebendo aquilo. Porque você está ali dançando para que uma mensagem seja passada para as pessoas, não é verdade?
Então, esse primeiro tópicozinho que a gente precisa entender. Ministério significa serviço. Então, se você hoje está fazendo parte do Ministério de Dança, é porque o Senhor te escolheu, te chamou para você estar servindo a outros através da sua dança. Uma coisa que eu costumo trazer, conversando com alunos, eu falo, poxa, quando nós vamos receber alguém especial na nossa casa, a gente sempre quer servir de uma maneira assim mais excelente. A gente prepara uma bandeja, uma comida gostosa, algo diferente que a gente não está acostumado a fazer no dia a dia, sei lá, no dia a dia eu almoço arroz, feijão, frango, farofa. E quando chega lá uma visita eu quero fazer uma maionese, uma carne diferente, algo diferente, faço uma sobremesa linda e ponho ali a mesa de uma forma diferente para nós estarmos servindo a quem está ali como convidado naquela noite, naquela manhã, não sei, na nossa casa. E eu queria que vocês tivessem também essa percepção, essa visão assim na mente de vocês, quando vocês estiverem ministrando. Existem pessoas que estão ali entrando na igreja que você faz parte, na congregação que você faz parte pela primeira vez. Outros que já estão ali de maneira costumeira, já vão todos os cultos. Mas que existisse sempre no seu coração um desejo de servir melhor, de servir com mais excelência. Porque o reino de Deus, nós sabemos que a salvação é individual, não é verdade? Mas o reino de Deus, ele não é individualista. Tudo aquilo hoje que a gente vive no reino de Deus é sempre em benefício do próximo, é sempre em benefício do outro. Muitas das vezes nós passamos por situações difíceis na nossa vida, porque Deus está querendo também fazer com que a gente venha estar aprendendo, para mais pra frente nós servirmos de estímulo e também servirmos como alguém que vai estar dando suporte para uma outra pessoa que vai passar pela mesma situação. Para isso que serve os testemunhos quando a gente conta na igreja, é para poder edificar a sua fé. Então hoje o reino de Deus, ele não é individualista. Tudo aquilo que nós fazemos em prol do reino de Deus, nós estamos fazendo é sempre pensando no outro, como o outro está recebendo, não é verdade? E uma coisinha também que eu queria falar com vocês sobre isso, então a gente já falou o primeiro tópico sobre a gente estar entendendo o que significa ministério, que é serviço, tá? Você está servindo o seu próximo ao Senhor através da dança e também servir com excelência. Lembrando que o seu ministério de dança não é algo só para vocês ali fechado, porque nós vamos só adorar a Deus ali, nós estamos juntos, estamos só adorando a Deus. Não, além da adoração a Deus, uma mensagem, você está servindo ao seu próximo para que ele compreenda. Tem que pensar também nessa pessoa que está assistindo a ministração. E eu queria também passar para vocês a questão de diferenciar talento de dom. Às vezes a gente acha assim, eu tenho o dom da dança, então eu vou estar dançando e tal, não sei o que. O outro, eu tenho o dom da música, mas não é a questão disso. A gente precisa entender que a dança, ela é um talento. A música, ela é um talento. Muitas das vezes a pessoa ela já nasce com essa facilidade para isso, não é verdade? Por exemplo, você vê que às vezes uma criança, ela é pequenininha, tem o exemplo da minha filha, Antonella, ela tem 1 ano, mas ela ouve uma música, ela consegue dançar no ritmo da música, ela consegue ver uma ministração de dança que ela desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existe. Ela conseguiu pegar aquele iniciozinho e ao teu falar, e ela faz certinho no tempo. Você já vê que ela já tem um talento voltado para a dança. Por quê? Porque ela tem essa facilidade para poder lidar com a dança, com o ritmo, com a questão de compreender os movimentos. Esse é o talento. O dom é aquilo que nós buscamos em Deus, porque a Bíblia fala sobre o dom de ensino, sobre o dom de curar, sobre o dom de profetizar e pede para nós estarmos buscando em Deus esses melhores dons. Então o talento é aquela, não vamos dizer assim uma facilidade, mas é aquela sensibilidade que você já tem para alguma questão ou de cantar, ou de dançar, ou de tocar. Você já tem essa facilidade. Não vou dizer que a pessoa que tem talento para dança é aquela pessoa que já sabe dar 5.000 piruetas, né? Não é isso. Ela já tem uma facilidade para compreender como funciona a dança, os movimentos, consegue ter aquela coordenação motora, de braço aqui, braço ali. Ela já tem essa facilidade para isso, ela tem um talento para dança. Então o que você tem que fazer agora, se você já tem um talento para dança, você vê, Bruna, hoje eu tenho facilidade, se eu ver uma coreografia, eu consigo acompanhar ali os movimentos, às vezes não de forma tão perfeita, mas eu tenho talento para isso, tenho facilidade para poder pensar alguma coisa, tentar criar uma coreografia, para poder compreender os movimentos sem coordenação motora, para poder mexer a perna para um lado e o braço para o outro. Você já tem esse talento. O que nós precisamos agora é desenvolver esse talento que você já tem, não é verdade? Assim como
nós nascemos um dia, hoje nós andamos, é algo natural para nós. Mas como nós nascemos, quando nós nascemos, nós não nascemos andando, não é verdade? A gente passou pelo período de ficar no colo, depois já passou um periodinho, a gente conseguiu firmar a cabeça, depois a gente consegue sentar, são processos que a gente vai passando. Depois conseguiu sentar, depois você vai começa a engatinhar e cai, engatinha e cai, depois você começa a se sustentar, segurando na cadeira, em bases de apoio para você tentar ficar em pé, depois você começa a dar um primeiro passinho e cai, depois você já dá mais um pouquinho e depois cai. Então depois quando vai, passou o tempo, você já está andando, e depois é algo tão natural que hoje você pensa para andar. Eu vou primeiro pisar a perna direita, depois a esquerda, meu braço vai junto e o outro acompanha. Não, é algo natural já que se tornou para você. Por quê? Porque você foi desenvolvendo isso. Assim também hoje é a dança. Você tem esse talento para dança, agora é necessário você desenvolver esse talento. É você se esforçar para que ele se torne algo mais natural. Se você parar para poder analisar, hoje em dia, se você parar em frente a um espelho em algum lugar e a pessoa falar assim para você, passa o braço direito e esquerdo e faz 1, 2, 3. Para você que tem esse talento, já tem essa facilidade para dança, vai ser fácil você fazer isso. Passar um braço, depois outro braço, depois fazer 1, 2, 3. Para você que já tem esse discernimento, vai ser fácil. Mas para alguém que não tem esse talento, vamos supor, se eu colocar alguém que só tem o talento para poder tocar, vir aqui e falar, passa o braço, faz 1, 2, 3, talvez a pessoa tenha mais dificuldade, porque ela não tem o talento pra isso, né, príncipe? Ele tá aqui filmando, ele tá Mas assim, é necessário agora você estar desenvolvendo esse talento. Quando a gente começa a desenvolver algo, a gente tá sempre crescendo, aquele nível que a gente começou lá atrás já vai se tornar algo fácil pra nós, algo que não faz tanta diferença, a gente vai fazer como se estivesse andando, vamos supor assim. Uma pessoa que se esforça sempre, que está sempre fazendo aula, buscando esse aperfeiçoamento, aperfeiçoar o seu talento, eu posso falar isso hoje da galera que faz parte do Ministério de Dança, dos alunos online também que tem buscado esse aperfeiçoamento, para eles não é dificuldade se eu virar e falar assim, fulano, faz um deboulé, pisa, sodange. Vai ser algo que eles vão fazer naturalmente. Por quê? Porque eles já desenvolveram essa parte do talento deles. Então eles dão sodange como se alguém estivesse pegando uma colher para poder comer algo. Porque já se tornou algo já assim, natural para eles. Eles desenvolveram essa parte do talento deles. Mas agora, se eu virar talvez e falar assim, agora eu quero que você faça 2 talonês, 3 piruetas, pisa, salta em atitude. Talvez a pessoa tenha mais dificuldade. Por mais que ela entenda a dinâmica de como funciona o passo, ela vai ter mais dificuldade. Por quê? Ela já desenvolveu o seu talento, já aprimorou para a questão do pisa, deboulé, pisa, sodange. Mas agora ela vai ter que estar se construindo, desenvolvendo o seu talento em cima daquilo que é mais difícil. A gente vai vivendo, avançando, passando de nível em nível, caminhando de glória em glória, né? Como a palavra de Deus fala. Então, entendemos a questão do talento. E os dons, o que são? São os dons espirituais. O dom de pregar, o dom de curar, o dom de profetizar. Então, quando nós hoje estamos servindo através da dança, que é o nosso talento, nós temos que aplicar, nós temos que buscar em Deus esses dons para estar aplicando eles em cima do nosso talento. Através do nosso talento, que é a dança, eu posso aplicar o dom de profetizar e trazer uma mensagem que eu vou estar profetizando algo novo sobre a igreja, profetizando um novo tempo sobre pessoas, ou então profetizando a cura sobre quem é necessário, profetizando a restauração, a alegria, o renovo. Eu estou aplicando o dom de Deus sobre o meu talento, que é a dança naquele momento. O dom de pregar. Através da dança, hoje nós temos essa oportunidade o tempo inteiro, porque hoje, quando nós vamos estar dançando, uma coisa que a Vitória, ela tem falado muito e a gente tem pregado em cima disso nas outras igrejas, é que hoje Deus não está nos chamando para dançar uma música, mas Deus está nos chamando para poder pregar a palavra através da dança, trazer ali dentro daquela música a mensagem necessária. Às vezes a gente ouve testemunhos de pessoas que já ouviram tantas vezes uma canção, elas não conseguiam entender, assim, afinco o que aquela canção queria dizer, e quando ela viu o nosso ministério dançando, ela vem e fala, gente, a minha mente se abriu, eu não entendi o que queria dizer essa música com a frase,
O que tua glória fez comigo. A gente ouviu já um testemunho sobre aquela música. A tua glória faz com que eu voe mais. A pessoa não conseguia entender essa canção. Poxa, como assim a glória de Deus faz com que eu voe mais? É através da dança, a gente contando uma história, pregando ali através dos nossos movimentos, de alguém que tinha intimidade com Deus, buscava Deus, lia a palavra, tinha uma vida de separação, de santidade, fazia com que as características, que a glória de Deus são as características de Deus, fizessem parte dela, e através dessas características de Deus fazendo parte dela, ela conseguia se sentir sendo levada, sendo conduzida pelo Espírito no seu dia a dia, naquilo que ela fazia. Através de uma dança, nós pregamos a mensagem necessária que aquela pessoa compreendeu. Então hoje, através do nosso talento, que é a dança, a gente busca em Deus esse dom para nós estarmos aplicando ele ali em cima, de curar. Nós podemos também, através da nossa dança, curar, na verdade. Nós estamos profetizando a cura. A gente aproveita muito às vezes a questão do espontâneo em si, da dança espontânea, para nós estarmos fazendo muitos atos proféticos com a igreja. Teve uma igreja que nós fomos agora por último ministrar em Botucatu, São Paulo, e quando nós estávamos lá ministrando, nós pegamos todo o ministério de dança, colocamos lá em cima, nós oramos ali em cima, dançando no espontâneo. Nós começamos a profetizar com o dom de Deus através do nosso talento da dança. A gente começou a profetizar nos corações, abertura de mente, tudo com movimentos de dança vindo sobre a vida do ministério. Depois a gente veio e colocou a bandeira do Brasil lá no meio, colocou o ministério para poder estar profetizando sobre a bandeira do Brasil. Então isso é aplicar o dom de Deus sobre o nosso talento. Compreenderam? Vamos dar uma pausa? E em 1 Coríntios 12, 7, ali nessa parte que está falando sobre os dons do Espírito, diz assim, ó: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Talvez você está pedindo tanta manifestação do Espírito sobre a sua vida, mas como ele vai derramar se não vai ser útil sobre isso? Será que ele derramando sobre a sua vida o dom de profetizar para você usar através da sua dança, isso vai ser útil? Será que ele derramar o dom de pregar sobre a sua vida para que você possa estar usando sobre o seu talento, será que isso vai ser útil? Às vezes nós pedimos coisas demais para Deus, muitas coisas, achando que cabe só ele nos dar. Mas cabe a Deus sim nos dar, mas aquilo que nós formos usar, não é verdade? Não adianta de nada Deus nos dar tanta coisa e a gente não usar aquilo que ele vai estar nos dando. Então, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então começa a analisar, se às vezes você está pedindo muito algo da parte de Deus, isso talvez não vai ser útil para você nesse momento, por isso que você ainda não recebeu, porque você não está apta para estar colocando isso em prática na sua vida. Sobre a questão também, a gente está conversando agora, essa questão de Deus só dar aquilo que é útil para nós, a manifestação do Espírito, a gente sabe também que Deus ele é um Deus que provê, né? Ele... Me ajuda, príncipe. As nossas necessidades. Ele provê, ele satisfaz. Ele satisfaz as nossas necessidades, não é verdade? Então, não sei se vocês conhecem assim direito a história do nosso ministério, mas com a história do nosso ministério, por tudo aquilo que nós já passamos, isso tomou uma proporção diferente no nosso coração, de que realmente Deus só nos dá aquilo que é necessário. Quando nós começamos com o nosso ministério de dança, nós não tínhamos sala de dança. Mas mesmo não tendo sala de dança, sempre houve comprometimento com os ensaios e sempre houve um esforço nosso, sobrenatural da nossa parte, para nós estarmos aqui na hora certa, para nós não faltarmos o ensaio por qualquer coisa, trocar o ensaio às vezes por uma festinha, ou trocar o ensaio por causa de uma cólica, porque geralmente o Ministério de Dança tem muita menina, então mesmo com cólicas, assim, chorando, sofrendo, eu na época também, quando eu comecei a fazer parte do Ministério de Dança, durante esse período foi quando eu descobri que estava com endometriose. Então eu tinha cólica ao ponto de eu ter que ir pro hospital para poder ficar no soro, tomando remédios. Eu fiquei internada por causa de cólica, porque quando a pessoa tem endometriose, ela sofre absurdo dessa cólica. E mesmo com cólica, quando às vezes eu falava, poxa, Vika, eu tô passando muito mal, Bruninha, você tá morrendo? Eu falava, não tô morrendo. Então, se esforça, faz um sacrifício de louvor, vem pro ensaio, toma remédio, a gente ora aqui, vai dar tudo certo. E quantas das vezes, durante o processo do ensaio, eu não fui curada daquela cólica? Depois, quando parava o ensaio, já não tava sentindo mais nada. Então, Deus ele dá pra gente aquilo que é necessário. Deus estava vendo o nosso esforço, Deus estava vendo o nosso compromisso com os ensaios, porque a gente não faltava ensaio por qualquer coisa.
Às vezes a gente estava cansada, porque aqui na nossa igreja a gente não tem que ter só compromisso com o ensaio. Muitas das vezes você tem muito compromisso com o seu ensaio, você até está em todos os dias de ensaio, mas quando chega na hora do culto, você fala, amanhã eu tenho aula, não vou poder ir no culto hoje, porque ensaiei ontem, aí não deu tempo de estudar, então não vou no culto. Sendo que a gente parou com isso, é colocar o reino de Deus realmente em primeiro lugar na nossa vida, não tem isso como jargão, mas viver essa palavra, de você estar ali realmente valorizando tudo aquilo que envolve o reino de Deus, você estar nos cultos porque é necessário para a sua vida, de você também estar nos ensaios porque é necessário para o seu crescimento ministerial, e ele tendo esse comprometimento com os ensaios, a gente não negando esforços para nada. Deus vendo isso, Deus viu que era necessário dar para nós um espaço para nós estarmos dançando. Por quê? A gente via para os ensaios da dança, às vezes a gente queria ficar até um pouco mais tarde, mas como tinha ensaio do louvor, ensaio de outro ministério, a gente tinha que encerrar o nosso ensaio para poder dar espaço para outro ministério estar ensaiando. A gente passou por um período de construção aqui na nossa igreja que o chão ficou grosso. Ah, Bruno, então nesse período vocês cessaram com o ensaio, né? Com o chão grosso. Como é que vocês vão dançar? Como é que vocês vão passar o joelho no chão? E a sapatilha? As nossas sapatilhas se acabaram nesse período. Todas elas rasgaram. Por quê? As circunstâncias não mediam os nossos esforços. As circunstâncias não estavam governando sobre nós. Nós estávamos dizendo para as circunstâncias que, independente do que acontecesse, nós continuaríamos tendo compromisso com o reino de Deus e com o nosso ministério, com aquilo que Deus nos chamou para fazer. E Deus, vendo que era necessidade nossa termos um espaço para a gente estarmos cumprindo com os nossos horários, com aquilo que nós queríamos dar para Ele em questão dos ensaios, e também de ter um conforto melhor, porque a gente estava machucando muito o joelho, ralando o joelho, não tinha essa questão desse conforto. O próprio Deus moveu o coração da nossa pastora para ela estar construindo uma sala linda para nós. Então eu creio que vocês hoje veem os vídeos do nosso ministério, uma sala de dança com um espelhão. Nossa, sempre foi assim? Não. Nós construímos, nós conquistamos em Deus isso. Por quê? Nós mostramos tanto para os membros da nossa igreja, quanto para as nossas lideranças espirituais, para os nossos pastores, que aquilo que nós estávamos fazendo era de verdade, nós estávamos nos esforçando, nós estamos nos dando por inteiro. Nós começamos a dar muitos frutos, e por eles verem que o nosso ministério estava dando muitos frutos, houve o desejo deles de investir em nós. Muitas das vezes a sua igreja, ela não está confiando no seu ministério ao ponto de dar ou de investir algo, porque vocês mesmos não se dão esse valor, não se dão esse respeito. Como vocês querem subir de nível em Deus, pedir para Deus uma sala nova? Senhor, é necessidade para a gente uma sala nova. Deus vai virar e falar assim, poxa, não é necessário se vocês não ensaiam nem no espaço que vocês têm. Agora, se vocês estivessem se esforçando, ensaiando bastante nesse espaço que vocês têm, o próprio Deus iria ver, poxa, é necessário para elas uma sala nova, porque elas estão ensaiando bastante ali naquele espaço, estão se esforçando bastante. Deus já iria tocar no coração de pessoas para poder prover aquela sala nova que vocês tanto sonham, que vocês tanto desejam. Vocês estão falando que é necessário ter roupas novas, mas você cuida com carinho das roupas que vocês já têm, dos objetos que vocês já têm, do espaço que vocês já têm usado. A gente terminava de ensaiar, começava a catar copinho, vamos deixar a copa aqui, nós esvarria o lugar para poder deixar o ambiente limpo. Tudo isso foi mostrando para o próprio Deus e mostrando para a nossa igreja, para a nossa congregação, o quanto a gente valorizava e valoriza o nosso ministério. E assim, nós valorizando, tendo esse comprometimento, esse compromisso, as próprias pessoas começaram a valorizar, começaram a investir. Os membros viam o nosso ministério de dança, é muito bênção aqui na igreja, tá vendo? As meninas, os meninos, eles ficam de tarde até a noite ensaiando, eles estão cansados, mas não negam esforço. Sabe o que estava acontecendo? As pessoas começaram a investir. Se levantou um casal de pastores dentro da igreja, nós vamos abençoar vocês. Criaram uma sala linda pra gente, com espelho, compraram várias maquiagens, compraram roupas novas, decoraram uma sala. Muitas das vezes a gente precisando de roupas novas, a gente só orando, falando, Deus, a gente está precisando tanto. Se levantavam membros da igreja e falavam assim, ó, Deus me deixou no meu coração para estar te dando essa oferta aqui de 200, 300, 100 reais, ou então Deus me deixou no meu coração para trazer um bolo no final do culto e vender, e tudo aquilo que nós vamos estar arrecadando de valor desse bolo, nós vamos estar dando para o Ministério de Dança. Essas coisas começaram a acontecer, por quê? Porque nós vivemos de verdade o nosso ministério, valorizamos o nosso ministério, e assim fez com que as outras pessoas valorizassem também. Então, as pessoas de fora, elas só vão dar valor àquilo que você quer que elas deem valor se antes você mostrar para elas o quanto aquilo é valoroso. Cuide do seu ministério com muito zelo, com muito carinho, com muito cuidado. Não seja negligente. Existe um versículo também que fala sobre isso. Em Jeremias, diz, ó,
Jeremias 48:10, a parte A do versículo faz: maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Muitas das vezes você chega para poder ensaiar num dia de ensaio e você age com negligência no seu momento de ensaio, não dando o seu máximo. Muitas das vezes no momento que você poderia estar em pé tentando se dispondo a pegar um novo passo ou treinar um novo movimento, você está num canto sentado, você está no outro canto descansando, pensando em alguma outra coisa, conversando demais, brincando demais, não dando a atenção necessária àquilo que é necessário vocês estarem fazendo naquele momento. Quando vocês vão ter que se apresentar para poder dançar, a galera se reúne e ora: Senhor, que seja o céu na terra. Mas e no momento que foi construída a dança? Será que vocês oraram todos os dias assim? Ou será que vocês só chegaram e falaram: vamos montar agora uma dancinha e tal? Como vocês se portaram nesse momento? É necessário nós estarmos realmente valorizando e não fazer as coisas com negligência. Não ser negligente no trabalho do Senhor, porque nós vamos estar querendo adquirir uma maldição para a nossa vida. Outra coisa, as pessoas dizem muito sobre o nosso ministério. Esse é um ministério muito criativo. Nossa, vocês são tão criativos, como é que vocês conseguem pensar, usar esse pano para essa parte, ou então criar uma dança e criar um arco-íris enorme de não sei quantos metros. Gente, uma coisa que a gente compreendeu foi o seguinte: hoje nós temos um manual de vida. Esse manual de vida hoje para nós é a palavra de Deus. E a partir do momento que nós abrimos a nossa mente para isso e tivemos um comprometimento maior com a palavra de Deus, em ler, em compreender, em saber o que a Bíblia quer de nós, o que a Bíblia ela diz a nosso respeito, o nosso ministério mudou completamente. A Vicky, que é a nossa liderança, isso é muito importante também, porque um ministério hoje, ele é resultado, ele é espelho do seu líder. Então, muitas das vezes os líderes estão reclamando demais também sobre o ministério, querem que os liderados tenham posturas, querem que os liderados tenham atitudes que ele mesmo não tem. Então, você como líder, se você quiser levar o seu ministério a alcançar um nível, a alcançar um lugar, é necessário antes você alcançar, é necessário antes você chegar nesse lugar, porque não se leva ninguém a um lugar onde nunca se foi, não é verdade? Não se leva ninguém a um lugar que você não vai saber chegar. Como a pessoa vai confiar em você para poder chegar a um lugar que você mesmo não sabe? Então, líderes, em nome de Jesus, tenham uma postura diferenciada já, de busca, realmente de comprometimento com o ministério de vocês. Amem o ministério de vocês, porque vocês vão estar influenciando os seus liderados a serem assim também. Os discípulos são aqueles que são influenciados, na verdade, por aquele que está na frente. Os discípulos de Cristo, eles viam, não era necessário Jesus parar o tempo todo e falar assim: viu que eu fiz isso agora? Vocês também vão ter que fazer. Viu que eu curava as pessoas e falava: viu que eu curei a pessoa agora? Quando você for curar a pessoa também, você tem que pegar, você tem que orar, ou então você tem que falar no final: os seus pecados foram perdoados, vai-te em paz e não peques mais. Não. O próprio exemplo, a própria vivência de Cristo fazia com que os discípulos observassem aquilo e criassem neles o desejo de ser como ele. Então, hoje, um líder também ele tem esse papel primordial dentro de um ministério. É ser alguém que os liderados eles vão estar olhando, observando aquilo e vão ter dentro deles o desejo de ser como eles. Então a nossa líder, a Vitória, ela começou a criar para nós estudos, porque muitas das vezes, se você parar para poder analisar, chega numa palavra, uma pregação, se a pessoa fala assim: aquela história vamos supor, do homem da mão mirrada. Às vezes é uma história que não é muito contada nas igrejas, a galera não sabe que história é essa, fica meio que todo mundo boiando assim. E a gente sabe que hoje a Bíblia, por ser o nosso manual de vida, a gente tem que compreender aquilo que a Bíblia diz sobre o nosso respeito, aquilo que nós podemos alcançar em Deus através da Bíblia. Aí ela começou a trazer estudos para nós. Começou a trazer estudos de verdade. A gente tem que vir de casa com mochila, com caderno, com caneta, lápis, borracha. E numa segunda-feira ela passava pra gente o estudo, a genealogia de Adão e Eva até as 12 tribos, vamos lá. E a gente começou a aprender para poder ver que realmente Jesus ele veio de uma descendência de homens realmente puros ali. Teve uma parte da descendência que se corrompeu, outra parte não se corrompeu, e Deus ele quis escolher essa parte da descendência, da geração que não se corrompeu, para que Jesus viesse daquela descendência. Então tudo isso a gente foi compreendendo através de quê? Dos estudos. A gente foi se aprofundando na palavra de Deus. E interessante é que quando nós íamos criar uma dança, por exemplo, teve uma música da Fernanda Brum que nós fomos criar.
Dá um pause, só pra poder lembrar a música. Teve essa música da Fernanda Brum, que é Livre Sou, pois um dia ele morreu por mim. Aí depois o final fala, tudo foi por mim, derramou teu sangue. E o interessante foi que nós tínhamos que montar essa dança, a gente teve a direção de Deus para poder estar montando essa coreografia que fala sobre a crucificação, né? Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali, ele ressuscitou. Sendo que por todos do Ministério de Dança estarem entendendo, desde o início da palavra de Deus, tudo o que aconteceu até chegar o momento da cruz, nós começamos a dança, sabe como? Fazendo uma árvore. Dali da árvore vinha Eva, vinha a serpente, começava a conversar com Eva. Eva pegava do fruto, comia. Depois que ela comeu do fruto, ela foi lá, saiu correndo, deu para Adão. Adão comeu ali, eles se esconderam, pecaram, foram destituídos da glória de Deus, expulsos ali do paraíso. E naquele momento eles queriam ter comunhão com Deus, mas não conseguiam. Entrou o pecado na humanidade, pai contra pai, filho contra filho. Houve a questão do primeiro homicídio, um irmão matando outro irmão. A gente foi trazendo tudo isso no início todo da dança para chegar até a cruz. A gente veio trazendo realmente toda a história da Bíblia até o momento da cruz para falar no final que tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali, ele ressuscitou. Gente, que coisa linda, mas por que nós conseguimos fazer isso? Porque nas danças a gente consegue trazer mensagens espirituais, porque hoje nós compreendemos, nós entendemos a palavra de Deus. Então tenha também esse compromisso com a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus, se dedique para isso, que eu creio que vai ser bênção demais para o seu ministério e a sua mente vai se abrir. Você não vai dançar a letra, você vai dançar a palavra de Deus em cima da música. Outra coisa também é que nós sabemos que muitas das pessoas falam a dança profética vai dançar. Não é a dança que é profética. Quem é profético é quem dança a dança. Não é a dança que tem esse poder de ser profética, é o profeta que dança. O que seria um profeta? Um profeta é aquele que tem essa sensibilidade, é a voz de Deus aqui nessa terra. Então é necessário também os ministérios de danças criarem isso, começarem a se envolver mais com o Espírito Santo, terem mais intimidade, para que venham aguçar essa sensibilidade espiritual para vocês serem realmente a boca de Deus aqui nessa terra. E não ser uma dança profética, mas um profeta que vai estar dançando aquela dança, vai estar trazendo a mensagem de Deus, vai estar trazendo, vai estar sendo naquele momento boca de Deus aqui nessa terra para essa geração, para aquilo que é necessário. Outra coisa também muito legal que a gente precisa estar ali realmente envolvidos com isso e ter um compromisso com isso é a questão da unidade, a unanimidade. A gente sempre no nosso meio também, a gente faz propósitos com o nosso grupo, de um auxiliar o outro. A Vicky divide a gente em duplas e fala, durante um mês, vamos supor que caiu eu e Vitorinha. Você vai ter que alongar a Vitorinha vai ter que te alongar. E no final do mês eu quero que você abra grande K, abra a segunda posição, pegue o dedinho lateral. E se você, Bruna, não avançou, a culpa foi da Vitorinha que não pegou ali no seu pé. E se a Vitorinha não avançou, a culpa também vai ser da Bruna que não pegou ali no pé dela. Então a gente começa a criar esses propósitos dentro do ministério que realmente aguça a nossa unidade. É necessário ter unidade no nosso meio, não só unidade, mas a unanimidade. A gente vê um exemplo na Bíblia de duas situações que aconteceram. Lá na Torre de Babel existia um povo que estava unido com ali o mesmo pensamento. Eles estavam unidos e unânimes. Por quê? Eles estavam unidos, um auxiliando o outro, e unânimes porque todos eles queriam o quê? Ser famosos, criar uma torre que chegasse até o céu e a cidade vizinha vissem aquela torre e dissessem, nossa, olha aquele povo que construiu aquela torre e tal. Eles queriam ser famosos, então estavam todos unidos e unânimes em prol disso, para se tornarem famosos. O que aconteceu? Houve um momento em que Deus viu que realmente a intenção deles, eles estavam trabalhando com tanto ímpeto e com tanta unidade naquilo que eles iriam conseguir alcançando essa meta deles. E veio ali o Espírito Santo, desceu, Deus falou, desçamos e confundamos eles para que eles não consigam aquilo que eles querem. E naquele momento o Espírito Santo desceu, confundiu a língua, foi ali que começou, um falar inglês, outro falar em espanhol, em italiano, português, alemão, e começou a confundir as línguas, mas o interessante foi que o Espírito desceu, confundiu e retornou, porque havia unidade, havia unanimidade, mas não era um bom pensamento, não era uma boa unanimidade, porque eles queriam algo em prol deles, queriam se tornar famosos, havia ali uma intenção errada. E quando a gente vai lá em Atos, a gente vê que o povo, ele estava unido e ele estava unânime naquele momento, porque eles estavam o quê? Esperando. Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto
sobrevenha poder, venha o poder sobre a vida de vocês, para poder eles darem continuidade ao ministério de Jesus. Então o povo estava ali unido, unânime, eles tinham tudo em comum, eles compartilhavam uns com os outros, eles se atentavam para a necessidade uns dos outros, auxiliavam, eles dividiam aquilo que era necessário e tinham o mesmo propósito, porque estavam debaixo de obediência, de submissão. Nós vamos ficar aqui até que do alto venha o poder. E por eles terem uma intenção boa, não tinham a intenção de serem famosos, eles tinham a intenção de realmente serem submissos a Deus e receberem aquilo que era necessário para a vida deles. O que aconteceu? O Espírito Santo, ele não só desceu, mas ele começou a habitar no meio do povo por causa de uma boa intenção. Então, às vezes, o seu ministério tem unidade, tem unanimidade, mas você tem que tomar cuidado com as intenções. Será que hoje vocês querem crescer, vocês querem galgar e ser para vocês se tornarem famosos? Ou será que vocês hoje querem crescer, querem galgar para poder realmente conquistarem e serem aquilo que Deus já trouxe para a vida de vocês, já decretou sobre a vida de vocês? Vocês querem viver uma vida de obediência? Se for só para ser famoso, talvez venha o Espírito só para poder confundir e ir embora. Mas se hoje houver submissão, houver essa obediência na vida de vocês, houver esse conhecimento da palavra de Deus, essa boa intenção, o Espírito vem e ele habita no nosso meio, trazendo a manifestação, tudo aquilo que é necessário. Então, gente, lembrando, o que nós falamos aqui? Os tópicos que a gente separou para você hoje. Tenta terminar esse vídeo já conversar com o seu ministério, conversar em cima disso. O que o seu ministério precisa para crescer? Nós falamos de entender o que significa a palavra ministério, que é serviço. Diferenciar talento e dom. Você tem um talento, uma facilidade para dança, e o dom são os dons espirituais que nós aplicamos sobre o nosso talento. E também cabe a nós desenvolver o nosso talento e buscar esses dons em Deus. Tanto desenvolver tecnicamente e também buscar em Deus esses dons, ter uma vida de separação, de consagração, de compromisso. Depois nós falamos sobre ter compromisso com os ensaios, comprometimento com aquilo que é necessário para nós estarmos cumprindo o nosso ministério. O conhecimento da palavra de Deus, que traz muita criatividade para a nossa vida, abre a nossa mente. Nós falamos também que não é a dança que é profética, é o profeta que dança a dança. Trouxemos também lá no início sobre a gente não estarmos dançando uma letra, mas estarmos dançando a palavra de Deus. E falamos sobre unidade e unanimidade. E para fechar isso, algo que eu queria dizer para você é que muitas das vezes nós já temos uma palavra liberada de Deus sobre a nossa vida e só falta uma postura nossa para que nós venhamos a andar sobre essa palavra e conquistar aquilo que é necessário. Bruna, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que muitas das vezes a gente acha que Deus, quando for nos chamar assim, João, vem aqui. A gente acha que Deus vai falar, João vem, ele vai dar a liberdade para o João vir, e a gente acha que a gente tem que ficar parado no nosso lugar para Deus pegar o João e colocar a gente lá na frente. Mas não. Existe já o vem do Senhor sobre a nossa vida. João, vem. João, eu tenho isso para a sua vida. É necessário agora o quê? O João, ele se movimentar em cima dessa palavra. Lá quando a gente vê, os discípulos estavam no barco e Jesus, ele estava ali andando sobre as águas. Eles pensaram que era um fantasma, alguém, mas eles olharam e Pedro falou, Jesus, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E naquele momento houve o vem de Jesus sobre a vida de Pedro. E era necessário o quê? Que Pedro se levantasse e andasse, não é verdade? Então hoje já tem um vem liberado de Deus sobre a sua vida para você crescer, para você avançar, para o seu ministério realmente alcançar níveis mais profundos em Deus. E só é necessário agora vocês se movimentarem, vocês se moverem naquilo que é necessário. Não culpe a Deus por não ter derramado aquilo que vocês querem, mas não, lembra que Deus dá a cada um aquilo que é útil. O Espírito Santo se manifesta dando aquilo que é útil para a sua vida. Então tudo aquilo que Deus for dar para vocês, realmente cumpra aquilo ali direitinho, valorize aquilo ali direitinho, que eu creio que vai ser bênção. Então galera, se tá na hora de vocês avançarem, crescerem tecnicamente, já tem o vem de Deus sobre a vida de vocês. Agora é necessário vocês se movimentarem em cima disso e terem mais compromisso, mais comprometimento. Eu creio que o ministério de vocês vai crescer demais para a glória de Deus. Deus abençoe vocês e até a segunda aula.